Remo, Volta Redonda, Atlético e Ferroviária são os grandes vencedores da Série C em 2024. São os 4 clubes que garantiram o acesso para a Série B 2025 e nesse vídeo aqui a gente vai ver como é que foi o caminho deles, como é que eles conquistaram esse acesso e tentar projetar o que eles podem fazer na Série B do ano que vem. Vamos conversar sobre eles, então vamos embora, mete marcha aí e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, esse é o canal Torcedorismo. Já falei pra vocês que é desses vídeos aqui, é para esses vídeos que esse canal foi criado, para falar sobre os times que realmente merecem, né? Todos os times merecem, mas a gente merece falar sobre a Série C também, sobre esses grandes times que conquistaram acesso, né? O Remo, Volta Redonda, o Atlético e a Ferroviária, né? Atlético e Volta Redonda, times um pouco mais desconhecidos do público em geral, né? Mas o Remo e a Ferroviária, times muito tradicionais do nosso país. Então, cara, se você tá feliz, deixa sua curtida. E se você não conhece o nosso trabalho, cara, aqui no Torcedorismo a gente fala sobre todo o futebol brasileiro. É a nossa bandeira, a gente luta pra isso. Então se inscreve. Se você também quer lutar por uma maior igualdade na divulgação do futebol brasileiro, tá? Essa é a bandeira, a principal bandeira aqui do Torcedorismo. E a gente vai falar hoje sobre os 4 times que conquistaram o acesso na Série C. Falar um pouco da trajetória deles também, né? E também sobre o jogo derradeiro desses times, né? O que eles fizeram nesse último jogo, como é que eles podem jogar na Série B do ano que vem. Falar ainda sobre a final da Série C, que a Série C não acabou, ainda temos a final, que será entre Volta Redonda e Atlético. Então, cara, falando sobre o Remo, né? Eu já fiz um vídeo especialmente sobre o Remo. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima no card para você ver depois, né? No momento em que o Remo conquistou o acesso. O Remo ainda estava lutando nessa última rodada no jogo fora de casa contra o Botafogo por uma vaga na final, né? Ou era Remo ou era Volta Redonda, um dos dois iria para a final. O Remo fez um bom jogo no primeiro tempo. Pegar o Botafogo no Almeidão é sempre muito difícil, mesmo o Belo estando eliminado. O Remo foi para cima, tentou vencer o jogo, mas ali, meu irmão, na reta final ali do primeiro tempo, o João Afonso, né, foi expulso. O jogador do Remo foi expulso direto, colocou a mão na bola, foi expulso. E aí, no segundo tempo, foi tudo do Belo meter um 3-0, mas o Remo conquistou o seu maior objetivo no ano, que era o acesso à Série B. O Remo estará de volta à Série B depois ali de uma primeira fase cambaleante, né, de uma arrancada na reta final. O Remo se classificou na 8ª posição, tá, como o pior classificado do quadrangular, e garantiu o acesso com uma rodada de antecedência. Foi o primeiro time a garantir o acesso nesse ano. Então, a torcida do Leão Azul ali, de Belém do Pará, cara, tem que estar muito orgulhosa do seu time, muito satisfeita, porque o time realmente foi guerreiro demais nessa Série C, atravessou diversas dificuldades e conquistou o acesso. O Remo passou na 2ª posição, então está fora da final. O Volta Redonda já vinha batendo na trave há muito tempo. Ano passado, por um gol, não conquistou o acesso, né? Perdeu a vaga para o Paysandu no ano passado. O Volta Redonda que fez uma boa primeira fase, né? Ali terminou na 5ª posição na primeira fase, brigou pela liderança até o finalzinho, só que na reta final, nos últimos 5 jogos, o Volta Redonda venceu só um, né? Que foi o último jogo que ele fez. E aí chegou um pouco desacreditado nesse quadrangular, chegou no grupo da morte, né, com o Botafogo, que era o líder, São Bernardo, um excelente time, mais o Remo, um time de muita camisa e tradição e que vinha jogando um bom futebol, e o Volta Redonda dominou o grupo, tá? Passou invicto nos 6 jogos que fez, venceu 3, empatou 3, conquistou também o acesso com uma rodada de antecedência e na última rodada virou o jogo para cima do São Bernardo, que é um excelente time, virou o jogo jogando fora de casa, tá? Então aí o Volta Redonda conquistou essa vaga na final. O Volta Redonda estará na final da Série C e pela primeira vez conquista o acesso para a Série B. O Volta Redonda já jogou a Série B, tá? Já jogou 2 vezes, essa vai ser a 3ª vez. Só que na época em que o Volta Redonda jogou, o sistema de acesso era via campeonatos estaduais ou convidados, então essa foi a primeira vez que o Volta Redonda subiu para a Série B, mas não será a primeira vez que o Volta Redonda disputará a Série B. Acho que deu para entender mais ou menos aí, né? Então, ali no grupo B, Remo e Volta Redonda conquistaram acesso. No grupo C, cara, a gente foi para uma última rodada em que os 4 times tinham chance, né? O Atlético, a Ferroviária, o Londrina e o Ipiranga. Esses 4 times tinham chance, com o Atlético e Ferroviária jogando dentro de casa, né? E, cara, essa vantagem de jogar dentro de casa acabou realmente fazendo a diferença, né? A Ferroviária, cara, que não jogava a Série B há muitos e muitos anos, o time tradicionalíssimo de São Paulo, começou perdendo o jogo logo no início. Pênalti por Ipiranga, a Ferroviária tomou gol.
Mas virou o jogo ainda no primeiro tempo, né? Fez 2-1, depois 3-1, chegou a fazer 4-1, 4-2 e terminou o jogo por 4-2. Ferroviária terminando assim com o seu melhor ataque de todo o quadrangular final da Série C. É o time que menos perdeu jogos na Série C inteira, perdeu só 3 jogos. A Ferroviária fez uma campanha excelente do início ao fim. Os 18 primeiros jogos da Ferroviária foram invictos, foi perder só o último jogo da primeira fase para o Botafogo, quando já estava classificado. Terminou a primeira fase na terceira posição, sem dúvida nenhuma um acesso merecidíssimo, foi um dos grandes times dessa Série C, porém a Ferroviária também não vai para a final. A Ferroviária empatou em número de pontos com o Atlético, mas tem 3 gols a menos de saldo. Até tentou abrir saldo nesse último jogo, mas não conseguiu fazer o saldo necessário, precisava de mais 3 gols, então a Ferroviária conquistou acesso para a Série B também. Tenho certeza que todo mundo na Ferroviária está muito satisfeito, mas não vai disputar a final. Quem vai disputar a final é o Atlético, cara. O Atlético que fez um jogo dificílimo contra o Londrina, um time com camisa que está acostumado a jogar Série B, né? Estava na Série B há alguns anos, quando foi rebaixado ano passado. O Londrina fez uma campanha de recuperação nesse quadrangular. Chegou vivo, né? Chegou ali na segunda posição, né? Começou na segunda posição essa rodada, a última rodada, mas precisava da vitória, não conseguiu vencer. O Atlético fez um jogo dominante para cima do Londrina. O Londrina até começou um pouco melhor, mas o Atlético foi dominando a partida ao longo do tempo, venceu por 2-1. Foi o suficiente. O Atlético, sim, esse sim, pela primeira vez vai disputar a Série B na sua história. O Atlético, né? Um time mineiro estará na Série B do ano que vem. Então, ó, um time paraense, né? O Remo de Belém do Pará, um carioca, que é o Volta Redonda, um paulista, que é a Ferroviária, e um mineiro, que é o Atlético. Então foram 3 do Sudeste, né? E um do Norte aí, o Remo representando o futebol do Norte, que já tem ali Amazonas e Paysandu, né? 2 times do Norte na Série B. O Amazonas vai permanecer com toda certeza e o Paysandu ainda tá nessa briga para ver se permanece ou não na Série B, mas poderemos ter 3 times do Norte do nosso país na Série B do ano que vem, né? Seria incrível para dar essa diversidade aí no futebol brasileiro. O que a gente pode esperar desses times na Série B do ano que vem? Cara, você sabe que ainda tá muito incipiente, né? Tá muito recente pra gente falar sobre isso. O Remo é um time muito tradicional, é um time de camisa muito forte, disputa a Série B, disputa a Série A já na sua história, disputou algumas vezes, é um time que conhece, porém está longe há algum tempo, né? Desde 2021, né? Se eu não me engano, que o Remo não joga a Série B. Então assim, o Paysandu, por exemplo, sentiu quando chegou na Série B esse ano. O Remo vai precisar se reforçar bastante, todos eles vão precisar se reforçar bastante, mas o que importa é a ideia tem que permanecer, tanto principalmente na Ferroviária, que é um time que conquistou acesso da Série D para a Série C, já bateu na Série C e subiu para a Série B, então tá funcionando o trabalho da Ferroviária, tá funcionando o trabalho do Atlético, também bateu de Série D para a Série C e já tá na Série B, então assim, são trabalhos que estão funcionando. O Volta Redonda também tem um trabalho em sequência, fez um excelente 2024, vice-campeão carioca, agora tá na final de um campeonato nacional com acesso garantido, então são times que precisam se ater à sua ideia, a sua forma de montar elencos, a sua forma de trabalhar, de conduzir um ano de altos e baixos, porém todos eles vão precisar se reforçar, tá? A Série B é um nível, 2 níveis acima ali da Série C, né? É um choque de realidade, a competitividade. Mas esses times, em suas diretorias, são capazes de montar planejamentos para fazer um 2025 bom na Série B. Eu acredito que todos eles chegam a princípio pensando na permanência, né? Pensando em continuar para 2026, né? Mas é possível que um ou outro, dependendo do nível de investimento ou do planejamento, possa se destacar e brigar por acesso. O Amazonas, por exemplo, é um time que sonha com acesso nesse momento na Série B. Não está ali entre os principais, mas está sonhando com acesso. Então, Remo tem camisa, é capaz. A Ferroviária é um time muito organizado. O Atlético é uma SAF muito organizada, tem um investimento alto também. O Volta Redonda, eu acho que dos 4 times é o time que vai precisar mais de investimento, mas também é um time que capta muitos bons jogadores, assim, tipo, tem um olho muito bom a diretoria do Volta Redonda, né? Traz jogadores muito fortes para compor o seu elenco, jogadores baratos, descobre muitos jogadores no interior do Rio de Janeiro, então vai precisar se reforçar bem, mas com criatividade, né? Os times com menos investimento. E falando da final, Volta Redonda e Atlético é a final. Farei vídeos dedicados só a essa final, mas para adiantar um pouco, Volta Redonda vai decidir fora de casa. Então o primeiro jogo é em Volta Redonda e Atlético, e o segundo jogo vai ser
em Minas, tá? Na casa do Atlético. Teremos 2 finais muito parelhas. O fato do Atlético decidir em casa é um time muito caseiro, né? Pode ser que, a princípio, a gente veja ali um favoritismo pro Atlético, mas o Volta Redonda é um time que joga muito bem fora de casa, né? Jogou muito bem esse quadrangular. Vai ser uma final, assim, absurda. Tá muito no começo pra gente falar, né? Mas eu vejo o Volta Redonda com uma leve vantagem, tá? Eu vejo o Volta Redonda com uma leve vantagem aí nessa final. É um time que tá jogando um futebol um pouco melhor, né? O Atlético chegou a perder alguns jogos, né? Perdeu 2 jogos nesse quadrangular. Se eu não me engano, perdeu pro Ipiranga, né? E perdeu pra Ferroviária. O Volta Redonda vem invicto nesse quadrangular. É um time que chega um pouco mais pronto, tá? Mas o Atlético decide fora, né? Então, vamos falar melhor sobre esse jogo, esses 2 jogos, essas 2 finais. Parabéns a todos vocês, torcedores do Remo, do Volta Redonda, do Atlético e da Ferroviária. Cara, conquistar um acesso é algo muito importante na história de um clube. Vocês precisam realmente comemorar. Meus parabéns de verdade. Continuem aqui no Torcedorismo. Ano que vem tem Série B. A gente vai continuar seguindo o time de vocês. Então, se inscreve no canal, deixe sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.